a gente não consegue ter uma despedida legal pra técnico, né? Eu não lembro, assim, de uma despedida bacana pra técnico. Porque os trabalhos, por exemplo, Filipão... Mas qual técnico avisou que ia sair? Qual técnico foi, na verdade, esquecido? Foi, né? Ou foi que teve o né? trabalho interrompido? Por exemplo, o Filipão tem uma história linda no Grêmio. Campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Filipão foi demitido. O Filipão vai voltar a ser técnico do Grêmio? A gente não imaginava que voltaria a ser em 2021, né? E aí não vai ter uma despedida pro Filipão? O Grêmio não vai fazer uma despedida? Entendeu? Tipo assim, o jogador, querendo ou não, você faz Dos últimos que eu lembro que anunciou que tava abandonando, parando, foi Muricy. Mas ele já não estava treinando alguém na época, questão né? de saúde. Eu né? sei, mas ele avisou, olha, não vou treinar mais. Não tá em atividade. Não tô, né? Por outro lado, aquilo que a gente tava falando, né, Tom? O técnico com 5 anos parado, ele não tem necessariamente uma defasagem que o impeça de voltar. Se ele estiver estudando, se atualizando, ele pode estar 5 anos fora, mas por não depender tanto da explosão física, do vigor, prioritariamente, ele pode voltar depois de 5 anos. Um jogador de futebol para 5 anos, dificilmente ele consegue voltar. Então, a despedida, talvez ele dá... Fulano já pode fazer a despedida para Filipão. Ele pode passar 5 anos aí sem trabalhar, estudando, e aí voltar. Não é despedida. A gente tem uma cultura de curto prazo, e aí a gente quer quem tenha os atalhos. Normalmente quem tem os atalhos tem muita vivência, normalmente quem tem muita vivência tem mais idade. Mas a gente está tratando cada vez atletas mais jovens, formados cada vez, votados cada vez mais, com menos idade no ambiente profissional de altíssima exigência. E aí talvez tenha um choque que falte uma conexão, como se fosse pontes em alturas diferentes, né? Elas não se encaixam. E tem muita questão do que Tchelo falou. Como é que um técnico formata a sua cabeça para conseguir se comunicar com a nova geração de jogadores? Como você consegue extrair dessa nova geração a produtividade, o empenho, o resultado que você fazia há algum tempo atrás? Porque clubes podem virar empresas, mas a gente não pode cometer o erro de achar que a maneira como você gerencia o elenco de um clube de futebol pode ser comparada com a maneira como uma empresa gerencia os seus recursos. Empresas e clubes e atletas são coisas completamente diferentes, cara. Boa. Dentro de uma empresa, por exemplo, o que é que acontece normalmente? Primeiro, os líderes normalmente ganham mais do que as suas equipes e liderados, coisa que não acontece no futebol. É mais do que comum que os jogadores ganhem mais do que os técnicos. Segundo, o cargo, digamos assim, a estrela de uma empresa, né, as estrelas de uma empresa, são, de uma maneira geral, são os seus líderes. O cargo é aspiracional para quem entra numa empresa ascender e assumir aquela posição de liderança. Esse é o caminho lógico dentro da hierarquia de uma empresa. No futebol, não. As estrelas são os jogadores. Não são os técnicos, pode até ser eventualmente um outro, mas de uma maneira geral, dentro da relação com a torcida, a estrela é o jogador, não é o técnico. Empresas investem na formação dos seus executivos, clubes não investem na formação dos seus técnicos. Não. A relação é diferente, primeiro, porque a gente está falando de uma relação que dura 5 meses. Como é que você vai, Cacito, como é que você vai pensar num clube fazer um processo de despedida de um técnico que ficou 5 meses, cara? Que relação esse técnico criou com a sua estrutura, com a sua história, com a sua torcida? É diferente. E aí eu acho que Tinho foi no ponto. Neste ambiente hostil, de baixo tempo de permanência, o que você quer de um técnico é que ele, no curto prazo, extraia o melhor que ele tem para tirar dos seus jogadores com a sua força da liderança. E aí no que Tchelo falou, mas como fazer isto junto a uma nova geração para a qual a relação de liderança tem que ser diferente. É muito difícil cada um de nós aqui ter a capacidade de descobrir quando é o seu momento de parar. Quando a gente pensou nesse tema, vieram 2 personagens na minha cabeça. Primeiro foi o General Maximus, de Gladiador. Sim. Naquela cena inicial do filme, em que ele está atacando os bárbaros da Germânia, né? E aí a batalha, pau comendo, e estava claro que os bárbaros iam perder. Aí o seu general, o seu centurião, vira para ele e fala: General, esses bárbaros não são capazes, não sabem deveriam saber que perder. Deveriam saber a hora de se render. Aí o Maximus pergunta: você saberia? Depois pergunta, eu saberia? Eu saberia? Essa é a grande questão. Algum de nós aqui tem a clareza de sozinho saber qual é a hora de parar? É muito difícil. E segundo, o grande personagem, Joel Santana. Cara, Joel Santana foi um dos pouquíssimos técnicos brasileiros que foram campeões pelos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. E o começo do fim, se é que eu posso dizer isso, de Joel, começa na hora em que ele assume a África do Sul. Não só isso, Tom. E quantos dirigentes contratam técnico nesse naipe?
Então, porque viram bandeiras, né? São defesas, essas próprias gestões. Contratam e deixam, cara, né? Isso, E deixam. porque veja... Da chave de casa. Também a gente precisa ser justo, é o seguinte, porque quando o cara, quanto mais idade ele tiver, se você pegar um combo entre capacidade técnica, eu tô dizendo, tática, treinamento, pega esse combo. Pega o combo liderança. Quando o cara tá mais velho, o combo liderança é mais preponderante. Claro. E em muitas situações, num clube, você precisa do líder, mais do que o cara do aspecto do tático, né? Então, é por isso que esse cara também, a gente não pode esquecer disso, porque quando o Grêmio traz Filipão, ele não quer revolucionar o futebol. Ele sabe que Filipão tem outras competências ele quer um comando para o momento. Especialmente num ciclo curto de treinamento. Tiro curto. Se você tem 168 dias em média de permanência de um técnico, é isso que você quer. É isso. Você quer um cara que em pouco tempo dê jeito no clube. Agora é óbvio que um profissional, e aí a gente está falando de todos os segmentos, todos. Quanto mais esse cara se atualizar, quanto mais esse cara estudar, maior será o tempo dele na profissão. Porque ele estará sempre preparado. Foi o que a Fernanda falou aqui, é o estudo. Agora, e aí eu vejo isso muito no Brasil, cara. É que nem o Luxemburgo. O Luxemburgo entende muito. Alguém tem dúvida do quanto o Luxemburgo entende de futebol? Não. Mas quando ele vai pro vestiário, é o que os caras estão falando. Mas não é o escudo pro dirigente, mas também é a garantia de uma liderança. Velho, para um cara desse de 27 anos ter uma liderança de um grupo com os caras macaco velho, para não falar outro termo, porque a gente tá 9 da manhã, se tivesse uma reunião de pauta, deixa eu trazer. Imagine. Você falou nesse instante de uma mudança geracional que está acontecendo, vem acontecendo, né? De tempos em tempos você muda gerações e muda os perfis de comportamento de cada geração, Renatinho. Essa geração de jogador que vai chegar com 15, 18, 20 anos daqui a pouco, como é que ele dialoga com um cara de 70 anos de idade? Ou melhor, como é que esse cara de 70 anos dialoga com esse garoto de 15 anos? Sim. Que se comporta como geracional como qualquer outro garoto de 15 anos. Sim. Jogador de futebol, ele é um garoto de 15 anos como outro qualquer. 17, 18 anos. Esse choque de gerações, de que maneira acontece, né? Porque isso talvez fosse menos intenso no passado. Hoje é muito mais intenso. A gente tem esse exemplo mais rápidos. Mais rápidos. Dentro de casa você percebe. Você imagina o comando de um grupo com 30, 40 atletas, com um garoto de 16, 17, 18 anos, homens mais maduros. Talvez o técnico mais maduro se relacione melhor com um elenco mais maduro. Talvez haja um desempenho, a resposta muito mais tranquila do que com um elenco muito mais jovem. Essa é uma complexidade que a gente precisa observar. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa.